Olá, bom dia. Bom dia a todos. Conforme eu anunciei no meu Facebook, eu venho aqui fazer esse vídeo explicativo, né? O porquê da minha desistência no FEMU. Tá ok? Não vai ficar curto o vídeo, porque tem bastante detalhes, né? Tanto que eu estou pensando aqui se eu posto ele acho que eu vou postar no YouTube e vou lançar o link depois nas redes. Vai ficar mais fácil. Bom, antes de tudo, eu queria falar um pouquinho da minha história, porque isso vai fazer sentido lá no final. Pode até soar como uma certa prepotência agora, uma certa arrogância, mas vai ser preciso fazer isso agora. Para quem não conhece o Guilherme Costa, ou conhece pouco, entender o porquê dessa minha decisão, né? Dessa minha atitude de desistir do FEMU. Bom, eu tenho 52 anos, comecei a compor com 15 anos, participei do meu primeiro festival com 17. Ao longo desses 40 e tantos anos aí, 30 e poucos anos, vou fazer uma matemática aqui agora, dos 17 até agora e tal, foram quase 40 festivais que eu participei. E eu tenho aqui em troféus, eu acho que 30 e alguma coisa. Alguns estão aqui atrás, aqui, deixa vocês verem um pouquinho e tal. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre os festivais que eu participei, né? Aqui no Paraná eu já participei, foi meu primeiro festival em Antonina, Guarapuava, Toledo, Ponta Grossa, Araucária, Jacarezinho e o FEMUSIC em Maringá. Só em Maringá, no FEMUSIC, foram 13 edições, de 96 até acho que 2015, se não me engano, o último ano que eu participei. Para mim, o FEMUSIC é o maior festival do país. Essa é uma opinião minha e é de muitos festivaleiros, né, que correm o Brasil aí também viajando com suas canções. Todos esses festivais que eu participei, todos esses prêmios aqui, são como compositor. Todos na categoria autoral compositor. Fora do estado, eu já participei do Fan Pop em Avaré, no Festival de Boa Esperança em Minas Gerais e no Festival de Maricá, no Rio de Janeiro. Eu já participei de festivais tendo como concorrente, que eu não gosto muito de usar esse termo, mas sim, estavam ali disputando comigo na mesma categoria, né? Eu já participei de festivais com o compositor de Samarina. Samarina, que vem a ser a canção que foi gravada por Wilson Simonal, né? O compositor de Samarina, e depois foi gravada por Ivete Sangalo também, né? Foi um grande sucesso. Tibério Gaspar, o saudoso Tibério Gaspar. Pude conhecê-lo e tal, né? Fiquei feliz de estar num festival né, onde o Tibério Gaspar estava participando e tal. Já participei em festival com a Alaide Costa. A Alaide Costa, que foi uma grande cantora no auge da Bossa Nova, né? E num desses festivais ela estava lá disputando comigo também. Aqui em Paranaguá, antes do FEMU, existiam os festivais da canção de Paranaguá, promovido pela DCE, organizado pelo Márcio Costa e pelo Marcelo. Dessas edições eu participei de 7. Dessas 7 eu fiquei com um terceiro lugar, um segundo lugar e 4 primeiros. Os FEMUs, aí entraram as séries dos FEMUs, né? Os 3, essa foi a 6ª edição, os 3 primeiros eu não participei. Eu participei como convidado para fazer um show numa das noites de encerramento do festival, que era um festival que estava sendo até organizado pela Aurilene, pelo Leonardo, que eu fiquei muito feliz, foi logo depois do lançamento do meu CD, inclusive. Aí eu fiz esse show. Num outro festival que estava sendo organizado pelo Nai Cunha, também ele me convidou para fazer uma participação na abertura do festival. E inclusive na última noite do festival ele me convidou para ficar no júri.
Acabei participando como jurado. As duas últimas edições do FEMU, eu resolvi participar realmente como concorrente, como compositor. Foram 2 segundos lugares, né? E aí houve a pandemia, ficaram parados durante, né, todo esse tempo e fiquei felicíssimo quando eu vi o anúncio que o FEMU estava voltando. Me motivou, até porque eu tinha canções novas e tal. Tá, resolvi fazer a inscrição. Olhei o regulamento, primeira coisa que se faz, olhar o regulamento. Não vi nada que me impedisse de entrar no festival. Pois bem, fiz a inscrição com 2 canções, na autoral. Inscrevi, até entrei em contato com a Maria Platin, né, logo após a minha primeira inscrição. Perguntei para ela, Maria, dá uma olhada, ver se está tudo ok e tal. E ela me respondeu que sim, que tinham recebido e tal. Eu falei, ok. Sendo assim, eu dei continuidade. Né? Fiz a segunda inscrição, né, com 2 autorais. Eu vi ali que tinham 3 categorias, que era intérprete, autoral, né, e instrumental. Eu nunca participei de categoria intérprete e instrumental. Mas como esse festival estava acontecendo aqui em Paranaguá, e eu vi uma ótima oportunidade de aproveitar o espaço e celebrar, fazer festa, aproveitar essa estrutura de som, de luz e tal. Convidei a minha mãe para entrar na categoria intérprete. Né? Foi muito difícil convencê-la porque ela não gosta dessa questão da competição, ela fica nervosa e tal. Mas eu a convenci de que seria uma ótima oportunidade para ela subir num palco. Minha mãe está com 83 anos, né? E eu achei que seria muito legal, né? Inscrevi. Nós gravamos uma canção, eu cantando com ela, tal, uma canção do Fagner. Fiz a inscrição. Na categoria autoral, o Adriano, que toca comigo, guitarra, Adriano Chaves, já fazia tempo que a gente vinha conversando sobre isso, em fazer um trabalho de instrumental. Tal. Aí eu vi uma oportunidade, eu falei, Adriano, vamos escrever alguma coisa na autoral? Né? E ele aceitou, tal. E aí convidamos também o Aldrey Cupim, que é o percussionista. Eles vieram aqui em casa, ensaiamos, né? Fizemos uma gravação de uma canção do Djavan, que é Fato Consumado, e também fiz a inscrição. Ok, finalizei essa etapa. Aí ficamos aguardando o resultado das classificadas. Pô, e a coisa foi se passando e nada de divulgar esses resultados e tal. E aí eu comecei a entrar em contato com a Maria Platin. Falei, Maria, daí Maria, o festival já está para acontecer e nada ainda das classificadas. Ah, Guilherme, ficou para o dia 15. Eu respondi para ela dessa maneira. Falei, caraca, Maria, dia 15? O festival começa dia 20, eu acho, se eu não me engano. Porque tiveram muitas inscrições, enfim, tá. Aí para mim já começou o erro, né? Porque um festival no mínimo, um mês de antecedência, eles divulgam as selecionadas para você, como músico, poder fazer a sua programação, né? Quem mora fora, programar a viagem, enfim, né? Mas enfim, começou um erro ali, tudo bem, né? Chegou no dia 15, entrei em contato com ela. Falei, Maria, saiu o resultado? Ah, Guilherme, ficou para segunda-feira. Falei, pô, Maria, o festival começa quarta. Mas ok, tudo bem. Ficou para segunda-feira. Né? No domingo, entrou uma pessoa em contato que eu não vou lembrar o nome, mas que é da produtora que pegou o festival, né, para organizar o festival. Entrou em contato comigo dizendo, Guilherme, sua música foi selecionada, você vai querer banda de apoio e tal. Sendo que eu já tinha colocado lá nas opções que não queria banda de apoio. Pois como eu não sabia quem seriam os músicos, eu preferi não arriscar. Né? Em todas as categorias, eu não pedi banda de apoio. Simplesmente eu ia fazer um violão e voz. E aí ela entrou em contato comigo, perguntando se eu ia querer. Eu falei, pô, legal. Eu falei, mas quais músicas classificaram? Dela, isso eu não posso dizer. Segunda-feira vai sair o resultado. No caso, no outro dia, no dia seguinte, né?
Eu falei, pô, mas a pessoa entra em contato comigo perguntando se eu quero banda de apoio e aí não me fala qual música foi classificada. Eu falei, meu Deus, não vai dar bom, né? Mas enfim, ok, paciência. Na segunda-feira, eu estava até trabalhando nesse momento, entrei em contato com a Maria Platini novamente, pois a Maria é a secretária da Fundação, da Secultur, né? Secretaria de Cultura e Turismo. E entrei em contato com ela, falei, Maria, e aí, Maria, o resultado? Dela, já te passo o link, aí passou. Beleza, falei, legal, saiu. Né? Quando eu fui ver o resultado, as 3 categorias, na categoria intérprete, certo? A música que eu escrevi com a minha mãe não tinha classificado. É óbvio que te dá uma certa tristeza na hora, ali você fala, não classificou, pensei na minha mãe, enfim, não classificou. Na categoria instrumental, né, na qual eu me inscrevi com o trio, classificou. Fiquei feliz, falei, legal, bacana, classificou. Na categoria autoral, que para mim é a principal, né, sempre que eu busco um festival, eu busco a categoria autoral. Na categoria autoral não classificou nenhuma das minhas 2 músicas. Mas aquele sentimento também de tristeza, é óbvio que fica, né? Não seria hipócrita a ponto de falar que não. No momento ali você fala, tudo bem, mas isso faz parte, gente. Eu quero deixar bem claro para vocês. Eu jamais fiz esse tipo de questionamento que eu estou fazendo hoje aqui. Eu jamais procurei qualquer organização de festival para querer saber notas e tal. Né? Como eu falei, foram quase 40 festivais. Claro que muitas vezes você acaba não concordando com um resultado ou outro, mas normal, faz parte. Isso, a música é subjetiva, é uma questão de interpretação de quem está ali julgando. Né? Muitas vezes o que é bom para o jurado não é bom para o público, enfim, normal como os nossos gostos pessoais. Né? Normal. Não classificaram minhas músicas? Tranquilo, normal. Porém, achei estranho que eles divulgaram ali as classificadas com colocações. Em primeiro lugar fulano, em segundo fulano, em terceiro... Eu falei, cara, que absurdo isso, nunca vi isso acontecer. Você divulgar as músicas que estão classificadas, né, para participar do festival com colocação já. Achei estranho aquilo. Imediatamente eu entrei em contato com a Maria, né, já me considerando um chato, assim. Eu falei, até dessa maneira eu escrevi para ela. Falei, Maria, me desculpe me ter me dar palpite onde eu não fui chamado. Mas não se coloca, Maria, classificadas com colocações. Não se faz isso. Né? Inclusive a nossa canção na instrumental já estava ali em terceiro lugar. Estava lá em terceiro lugar. Então. Mas tudo bem, são erros. Aí comecei a notar muito amadorismo. Amadorismo, sim, não é um nível pequeno. Para quem está organizando um festival desse porte. A Maria, imediatamente eu vi que ela corrigiu, porque depois eu entrei novamente lá e já não estava mais com essas colocações. Porém, aí que começou a gravidade do negócio. Na categoria intérprete, que eu me inscrevi com a minha mãe, estavam lá 12 canções selecionadas. Ok, tudo certo, gente. Perfeito, né? São 12 canções, né? O jurado interpretou lá, eles têm que escolher 12. Na categoria instrumental, só tinham 7 canções. 7. Mas eu pensei, tudo bem, então só houveram 7 inscritos, né? Na categoria autoral, que era para mim a principal, só tinham 8 músicas. Aí eu achei estranho, falei, mas como 8 se é no mínimo 12? Era no mínimo 12, tá? No regulamento estava ali, serão escolhidos 12 músicas de cada categoria. Aí falei, só 8? Entrei em contato com a Maria novamente. Falei, Maria, você pode me explicar o porquê que não completaram as 12 canções? Na intérprete não, desculpa. Na instrumental e na autoral? Maria me mandou uma mensagem pedindo para eu entrar em contato com o Claudson, que eu até então não conhecia, não sabia quem era. Ela falou, Guilherme,
entre em contato com o Claudson, que ele é o produtor do evento. Ele vai te explicar. Falei, tá, ok, obrigado Maria, beleza. Entrei em contato com o Claudson, passei uma mensagem para ele. Eu não estava nem questionando, eu quero que vocês entendam isso. Eu não estava nem questionando o porquê de as minhas músicas não terem sido selecionadas. Eu perguntei para ele o porquê que não tinha completado 12 canções, né? Que seria o mínimo ali para se apresentar no festival. O mínimo não, seria o número de músicas escolhidas. Nem mínimo nem máximo, seria o número. 12 canções. Ele demorou para me responder, né? Eu fiz essa pergunta. Cláudio, eu queria saber o porquê que não completaram as 12 canções, na instrumental e na autoral. Aí ele me mandou uma mensagem meio que automática, assim, colocando o currículo dos jurados. Não, porque é uma equipe altamente especializada, fez a seleção. E deixa eu lembrar aqui o que ele colocou. E suas músicas não foram habilitadas. Daí eu falei, tá, que não foram habilitadas eu sei. Eu quero saber o porquê que não completaram 12. Né? Aí eu questionei novamente, mandei outra mensagem. Eu falei, bom, aí já entrou na questão particular minha mesmo. Eu falei, pô, então aí já tá. Eu perguntei uma coisa, ele respondeu outra. Falei, então tá. Se minhas músicas não foram classificadas, tudo bem, só me mostre onde foi que eu errei. Foi questão de documentação, eu não poderia estar participando, me fale o porquê, é isso que eu quero saber. Aí já entrou uma coisa pessoal, né? Eu falei, pô, então eu quero saber. E isso começou a me incomodar, e nada de resposta, nada de resposta, nada de resposta. Voltei a falar com a Maria, né? Falei, Maria, eu quero saber se você tem a resposta, Maria, o porquê que não completaram as 12 canções. E ela também não me respondeu, eu fui ficando no vácuo, e ninguém para me dar uma resposta plausível, né? Acabou que, aí eu falei, Maria, infelizmente, aí eu já comecei a notar, eu falei, pô, tem alguma coisa comigo. Aí eu conversei com o Leonardo, que é meu parceiro, o Leonardo Damião, que ele comentou que queria também escrever 2 músicas, mas até então eu não tinha falado com ele. Aí perguntei para ele, falei, Léo, você fez inscrição no FEMU? Daí ele falou, pô, Guilherme, eu fiz. Só que as 2 autorais que eu coloquei não classificaram, as 2 autorais. Ele foi classificado na categoria intérprete, no qual até ele saiu vencedor. E na autoral não foram selecionadas também. Aí começou a gravar a minha desconfiança. Eu falei, cara, era para ter no mínimo 12, só aí. Tipo, né? As 8 canções que estavam lá, mais as minhas 2 e mais as 2 do Léo, né? Então, eu querendo resposta sobre isso. Eu falei, por que não classificaram? Aí a Maria, né, nada de me responder também, e eu acabei falando para ela, eu falei, Maria, infelizmente, eu vou ter que expor tudo o que está acontecendo, porque está acontecendo muita coisa errada, né? Muita coisa errada. E Maria me respondeu o seguinte, falou, Guilherme, na noite do festival, o Claudson vai estar com uma planilha lá, com todas as notas, as justificativas, o porquê das músicas, né? Quem se sentiu lesado de alguma maneira, tal, vai poder ver lá o porquê que foi classificado ou não foi, ou ficou de fora, se foi erro de documento, tal. Eu falei, tá ok, Maria, então, ok. E eu fui na primeira noite do festival. A minha participação como na música instrumental seria na sexta-feira. E eu fui na primeira noite. E eu fui também para assistir o festival, porque eu sou um apaixonado por festival. Eu sou um apaixonado por coisas novas. Cada festival que eu participo eu vejo coisas novas, coisas boas, né? Coisas nem tão boas também, é óbvio, mas enfim, para mim sempre vale a novidade, né? E assisti o festival e fiquei esperando o Claudson. Depois que terminou o festival, eu esperei ele ali no saguão do teatro. Assim que ele apareceu, eu chamei ele, me apresentei, né? E perguntei novamente, falei, Claudson, o porquê que... Eu queria saber o porquê, Claudson, que não completaram as 12 canções. Aí ele falou, porque é o seguinte, de uma maneira, vou usar uma expressão aqui que eu notei isso, é uma maneira cínica, Ele falou, não se classificaram todas as canções que tiveram notas abaixo de 6. Aí eu falei, tá bom, então quer dizer que se todas as músicas
que tivessem sido inscritas no festival, tivesse uma nota abaixo de 6, não haveria festival? Ele falou, não haveria festival. Eu falei, tá. Outra coisa, a Maria me falou que você teria uma planilha explicando aí tal, as notas, os motivos pelas quais não foram classificadas as canções. Ah, não, eu não tenho esse documento, só depois que eu não tenho aqui, né? Ele falou, eu não tenho aqui, e só depois que a Maria assinar, enfim, tal. Enrolou. Eu falei, tá ok, cara, era isso que eu queria saber, beleza. Ali naquele momento, já me veio um sentimento ruim, um sentimento de tristeza, fiquei triste, porque eu não conheço esse Claudson, nem sabia da existência dele. E ali eu senti que ele não queria que eu participasse do festival. Foi nesse momento realmente que eu tive a certeza, na real, né? Porque eu já vinha desconfiando disso, né? E eu vou explicar o porquê para vocês ainda. O porquê dessa certeza que eu tive. Eu conversei com os... Eu tomei a decisão, aí eu né, vim para casa dormir e tal. No outro dia eu comecei a falar com os meus companheiros, com o Aldri e o Adriano, né? Expliquei para eles o que tinha acontecido e falei, gente, é o seguinte, eu não estou à vontade para participar do festival, mas se vocês fizerem questão, nós vamos lá e tocamos, né? Porque esse é um assunto meu, é uma coisa pessoal. Mas se vocês quiserem, né, vieram, ensaiaram, gravamos, enfim, tal. E os dois concordaram comigo em tudo que eu falei e acharam também melhor não participar. Eu falei, tá ok. Então beleza, ela me deu um certo alívio. Bom, mas aí eu vou explicar para vocês o porquê da minha certeza que foi uma coisa pessoal. Aí eu comecei a pensar, bom, tá, uma coisa minha, né? Não classificou. Uma das músicas que eu escrevi, o limite ali era o mínimo 2 minutos e o máximo 5. Mínimo 2 e máximo 5. Uma das minhas músicas tinha 5 minutos e 2 segundos. Certo? Tá dentro do critério? Tá, ok, beleza. Só que eu fui tirar uma dúvida e realmente esses 2 segundos ali que passa da música é uma parte em branco. Tipo, termina a música e continua, tá, só que sobra 2 segundos ali. 2 ou 3. Mas enfim, isso não foi o problema. Né? Porque realmente se está ali no critério que todas as músicas que excedessem esse limite seriam automaticamente desclassificadas, ok, né? Eu acharia um absurdo fazer isso com um concorrente, mas enfim, seria uma justificativa, porque nem isso ele me falou. Eu nem sei se foi isso, né? Para mim ele não me falou, era isso que eu queria ouvir dele. Guilherme, a sua música não classificou, ou as suas músicas, devido a isso, a isso, a isso, a isso. Não. A outra música que eu escrevi é Morena Fandangueira. Morena Fandangueira eu não gravei, não foi gravada. Eu até esqueci de falar aqui, aproveitar para fazer uma propagandinha. Mas enfim, isso eu iria colocar aqui também como parte do meu currículo na hora e acabei esquecendo. Mas esse CD eu gravei em 2017, certo? Que é o Estudante do Mundo. Está aí nas plataformas digitais, tal. Se vocês quiserem, quem quiser conhecer o meu trabalho, procura lá por Guilherme Costa, principalmente no Spotify, né? Está em 5 plataformas. Bom, enfim, Morena Fandangueira é uma canção, não é nova, mas não está nesse CD, eu não gravei nele, né? Não está registrado aqui. Porém, Morena Fandangueira foi a minha última participação no FEMUSIC, em Maringá, que, como eu falei, para mim é o maior festival do país, pelo menos dos quais eu participei, né? É um exemplo de organização, é um exemplo de respeito com o músico, é um exemplo de público. Você vê um teatro cheio para as pessoas que estão lá para ver novidade, música nova. Cara, Maringá é incrível, eu sou fã, sempre fui, né? Não é à toa que eu participei de 3 edições. Enfim, vamos voltar. A minha canção Morena Fandangueira foi a minha última participação no FEMUSIC. Eu não vou lembrar o ano aqui, se foi 2014, 2015 e tal, mas foi o último ano que eu participei no FEMUSIC. Morena Fandangueira foi classificada entre 800 músicas do Brasil todo. 800 músicas do Brasil todo, para selecionarem 30 canções, certo? E Morena Fandangueira estava lá. Quer dizer, aí o Claudson vem, ele me fala por tabela assim, Guilherme,
a sua música não tinha os requisitos mínimos para se apresentar no FEMU, para subir no palco do FEMU. E aí eu te pergunto para vocês acham que uma música que foi selecionada no FEMUSIC, que concorreu com mais de 800 canções, não deveria participar de um festival aqui em Paranaguá? Ali, como eu falei, ali eu tinha certeza, quando ele me falou isso no saguão do teatro, para mim foi a certeza que ele me tirou do festival, ele não quis que eu participasse, porque provavelmente eu teria condição de ganhar o festival. Agora, o porquê que ele fez isso, eu não sei responder, eu não tenho certeza disso. Beleza? Então, gente, é um sentimento de muita tristeza, realmente fiquei bastante abalado com isso, sério mesmo, não é uma coisa, não é mimimi não, mas um lance de chegar a perder sono, assim, de ficar pensando o porquê disso, o porquê daquilo, né? Eu que sempre tive um carinho por festivais, passar por isso hoje, fiquei muito triste realmente e me senti na obrigação de fazer esse vídeo para explicar o porquê, porque tem muita... É engraçado, as pessoas ficam curiosas, né? Muita gente me ligando e tal, e para cada um que eu vou explicar, ó, você vê, já estamos aqui em 26 minutos, eu quero chegar no máximo em 30 aqui para não ficar muito comprido, e já está, né? Bom, mas enfim, gente, eu espero não ter esquecido de nada, eu queria finalizar com alguma maneira. Uma coisa, bom, conversei com o Christian, né, que é o diretor do teatro, e o Christian também me apontou um monte de erros, né, que aconteceram, né, todo nesse processo, não foi uma coisa só minha, né, foram uma sucessão de erros, né. E o que a gente espera, eu estou fazendo isso aqui, de vir aqui fazer um vídeo, expor o que está acontecendo, para que isso não se repita, né? Para que o festival caia na mão de pessoas certas, né? O Claudson lidou com esse festival como se fosse dele o festival, entendeu? Ele esqueceu que aí estava com dinheiro público. Tinha uma premiação de R$3.000 para o primeiro lugar, 2.000 para o segundo e 1.000 para o terceiro, em cada categoria. E ele lidou com isso como se fosse dele, como se ele tivesse investido esse dinheiro. Ele, em nenhum momento, ele chamou o pessoal para conversar. Vamos ver o que é legal, o que não é. Não. Entendeu? Isso para mim foi um absurdo, um amadorismo, uma falta de respeito gigante. Uma falta de respeito gigante. Numa entrevista, há muito tempo atrás, estavam entrevistando o Miguel Falabella, né? E a última pergunta, eu só lembro disso, a última pergunta que fizeram para ele: o que mais te irrita? Ele falou: amadorismo. Amadorismo. E para mim, tudo que aconteceu nesse festival não foi só amadorismo. Foi amadorismo e má fé. E espero que isso nunca mais se repita. Nunca mais. Inclusive, estou disposto a ajudar no próximo festival. Eu conversei com o Christian a respeito disso ontem, né? Vamos sentar, vamos conversar, chama a categoria, chama o pessoal da música, né? E vamos conversar, ver o que... O Márcio Costa fazia isso. Lá atrás, lá nos primeiros festivais, ele chamava o pessoal antes e conversava. Isso era muito interessante, sempre funcionou. Todos os festivais funcionaram. Claro que tinha uma coisinha aqui, uma coisinha lá, tal, mas sempre funcionou redondinho, né? Infelizmente, isso aconteceu agora, nessa sexta edição do FEMU, e a gente espera que isso não ocorra mais. Moçada, muito obrigado. Fiquem à vontade para comentarem, né? Se vocês estão concordando comigo, beleza. Se não estão, beleza também. Comentem, eu gosto do debate, né? Vamos amadurecer ideias. Maravilha? Fiquem com Deus. Até uma próxima, moçada. Valeu. Beijos do Guilherme.